Olá, a gente vai começar então agora a falar de figuras planas e depois a gente vai falar de polígonos. Eu vou fazer uma apresentação e aí depois eu vou disponibilizar junto com esse vídeo a apresentação também, tá bom? Bom, a primeira coisa que a gente precisa conversar, né, assim, nessas questões aqui, que a gente vai conversar aqui sobre alguns entes, né, naquela perspectiva que a gente já estava trabalhando, figuras, mais especificamente figuras e linhas planas. Então essa é a nossa ideia, a gente vai discutir, toda vez que a gente estiver falando aqui, a gente vai estar falando de figuras planas, né? Sempre, tá bom? A outra coisa que é bom a gente lembrar também, que a gente vai apresentar algumas representações. Então, quando eu falo de uma figura, o que eu trago aqui agora é uma representação da figura, né? Então, a gente já falou sobre isso, mas acho que é bom lembrar que as imagens que a gente vai usar aqui são representações, né? Não são necessariamente aquele ente, né? Então, uma linha, ou uma figura, ou um polígono vai ser representado por imagens, né? E daí, então, a gente vai ver bastante imagem hoje aqui. Então, tomando essas ideias como referências, né, a gente não vai mais ficar falando de plano e nem falar de representação, a gente já tem isso já considerado isso, tá bom? Então vamos lá, vamos começar então analisando algumas imagens. Então a gente tem aí uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove imagens, certo? Se eu pedisse para vocês representar ou organizarem essas imagens, como que vocês organizariam? Qual que seria o critério de organização? Bom, a gente vai ter várias formas de fazer isso e a gente vai ver aqui duas dessas formas só para a gente ter uma ideia de como é que seria. Então, uma primeira forma de organizar seria, por exemplo, essa, né? Vocês conseguem perceber qual que é a diferença desse grupo, dessas duas, quatro, seis, sete, duas, quatro, sete imagens que estão à esquerda, dessas outras quatro que estão à direita? Dá para entender? Se a gente olhar, então aqui, ó, a gente vai perceber que essas quatro imagens da direita, elas têm, elas são, essas três aqui especialmente, elas são linhas, tá vendo? Ó? São linhas. Essa aqui, ela tem, é fechada, mas ela tem também uma linha que sobra aqui, né? Nas outras sete imagens do lado de cá, nenhuma tem linha sobrando, né? Ou são todas, aqui a gente tem linhas, mas são todas linhas fechadas e tal. Então essa seria uma forma de organizar. Mas vamos então pensar outra forma de organizar. Por exemplo, aqui a gente tem uma outra forma de organizar. Do lado esquerdo, então, eu tenho duas, quatro, cinco imagens. Do lado direito, duas, quatro, seis imagens. Qual que foi agora a referência para organizar essas? Vocês conseguem perceber qual que foi a referência para tomar essa organização? Então, se a gente olhar aqui, ó, nessas imagens do lado direito, a gente vai ver que o contorno delas, tá vendo? Ó? O contorno é sempre um segmento de reta, né? Enquanto que do lado de cá, às vezes a gente tem até segmento de reta, como é o caso dessa imagem aqui no alto do lado esquerdo, ó, tá vendo? Mas além disso, ela tem um outro contorno aqui que não é um segmento de reta, né? Então essa é outra forma de organizar. A gente vai tratar um pouquinho dessas formas de organizar e vamos compreender o que é cada uma. Então vamos lá, vamos avançar aqui na nossa conversa. Bom, a primeira coisa que a gente tem que tomar como referência que é compreender o que é uma linha, né? A gente já discutiu isso e a linha, quando a gente viu a própria definição
de retas e, consequentemente, segmentos de retas, a gente viu que uma reta é uma linha, né? Então a gente vai compreender linha, qualquer imagem que, que é uma linha. É até difícil de definir, né? Não tenho muito ideia, mas eu acho que o conceito ele é quase natural e a gente compreende o que é aqui, né? Então, todas essas imagens, elas são formadas por linhas. Mesmo aquelas que são preenchidas, porque tem algumas aqui que são, né, estão preenchidas de preto, elas também são linhas. E aí, só para a gente notar, por exemplo, eu posso tomar essa referência. Tá vendo? Ó? Se eu tiro o preenchimento dessas imagens, eu mantenho contorno. Então, esse contorno, ele é uma linha, né? Bom, nós vamos então caracterizar essas linhas a partir de duas perspectivas. A primeira, então, a primeira forma de pensar é que eu posso ter linhas abertas ou linhas fechadas. A segunda forma é que eu posso ter linhas poligonais e linhas não poligonais. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dessa, beleza? Então, se a gente... opa, desculpa, gente, peraí, vou voltar aqui. Se a gente, então, fosse pensar aqui, vamos voltar, então, nas linhas abertas e fechadas. Uma linha fechada é aquela que ela começa e termina em si mesma, tá vendo? Então, por exemplo, quando eu tomo essa imagem aqui, ela é uma linha fechada, essa imagem é uma linha fechada, essa é uma linha fechada, essa estrela é uma linha fechada, essa é uma linha fechada, aqui eu tenho uma linha fechada, aqui também eu tenho uma linha fechada, né? Eu passeio por ela, tá vendo? Ó, o tempo todo, indefinidamente, né? Então ela não tem um começo nem um fim, mas ela se fecha. Aqui a gente tem um caso específico, a gente tem uma linha fechada, parece um ratinho isso aqui, né? Um mouse, eu tenho uma linha fechada, mas eu tenho como se fosse um rabinho aqui, né? Essa aqui não é uma linha fechada, então aqui eu tenho uma linha aberta. Aqui, ó, essa linha eu posso começar ela aqui, eu vou seguindo e eu paro aqui. Eu não volto no meu ponto inicial, então essa imagem é de uma linha aberta. De novo aqui, né? E, opa, desculpa, gente. E aqui também eu tenho uma linha aberta, beleza? Então a primeira forma da gente pensar é essa. Eu posso ter uma linha aberta ou uma linha fechada. Além disso, eu posso ter uma linha poligonal ou uma linha não poligonal. As linhas poligonais são aquelas que são formadas exclusivamente por segmentos de reta. Então vamos lá. Essa primeira imagem aqui é uma linha fechada e poligonal, tá vendo? Essa aqui é uma linha fechada e não poligonal. Essa é uma linha aberta e não poligonal. Essa aqui é uma linha fechada e não poligonal, porque apesar dela ter segmento de reta, ela tem uma parte que não é segmento de reta. Então, esse pedacinho aqui dela é uma poligonal, mas isso aqui não é uma poligonal, né? Essa aqui é uma mistura de uma linha fechada com uma linha aberta, não poligonal. Linha fechada, poligonal, linha fechada, poligonal, linha fechada, poligonal, linha fechada, poligonal, linha aberta, não poligonal e aqui uma linha fechada, poligonal. Então, a classificação ficaria mais ou menos dessa forma como a gente foi falando aí. Tá vendo? Então, linhas eu posso classificar como aberta e fechada ou como poligonal e não poligonal. E isso vai ser importante para a gente. Bom, o que a gente vai chamar então de figuras? E aí figuras, voltando, né? Não vou ficar falando isso, mas estou falando de figura plana. São então, as figuras, na verdade, são aquelas formadas por linhas fechadas. Então, aqui eu tenho uma linha fechada, então eu posso dizer que isso é uma figura plana, isso é uma figura plana, uma figura plana, uma figura plana, uma figura plana, figura plana, figura plana. Aqui é uma linha aberta, então não é figura plana. Aqui é uma linha aberta, certo? Então essa aqui não é uma
uma figura, né? É uma linha aberta. Aqui, mesma coisa, não é uma figura, é uma linha aberta. Aqui é uma linha aberta, poligonal, né? Mas é aberta. E aqui, o que acontece? Apesar de eu ter uma figura aqui, ela é, na verdade, a junção de uma figura com uma linha aberta. Então, desculpa, de uma figura com uma linha aberta. Mas a imagem completa, ela não se compõe em uma figura exatamente por ela ter essa parte aberta. Beleza? Então, vamos então focar nas figuras que agora são elas que nos interessam. E aí a gente pode, então, começar a pensar a também classificar essas figuras. E aí nós vamos classificar as figuras com duas perspectivas. Primeiro, eu posso entender que uma figura é uma figura poligonal ou uma figura não poligonal. Então acho que já está claro aqui para a gente, né? Aqui é uma figura poligonal, não poligonal e as outras quatro aqui, todas quatro poligonais. Beleza? Então aí a gente organiza e eu tenho essas duas aqui que são figuras não poligonais e aqui as minhas figuras poligonais. Beleza? Agora nós vamos então focar nas figuras poligonais, porque elas que nos interessam. Então essa é não poligonal, a gente já tinha falado, e aí então vamos focar nas figuras poligonais. Dentro das figuras poligonais, a gente tem outra classificação que é bem importante para a gente, que são os polígonos. Então, qual é a característica de um polígono? Primeiro, ele é uma figura poligonal, formado por linhas poligonais, formado por segmentos de reta, mas essas linhas não se interceptam. Então, olha só, o que acontece aqui? As linhas aqui, elas não se cruzam, tá vendo? E aí nós vamos já adiantando, né? Essas linhas aqui, a gente vai, são segmentos de reta. Uma extremidade de um segmento de reta sempre se liga à extremidade do outro, e a extremidade do último segmento se liga à extremidade do primeiro, e fecha, por isso que elas são fechadas, mas eles não se cruzam, tá vendo? A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui. Mas essa figura não. Então eu tenho aqui dois pontos, tá vendo? Em que essa linha cruza com essa linha. Então a gente vai dizer que essa figura não é um polígono, certo? Então nós vamos então agora pensar especialmente nos polígonos. Vamos lá, a gente começou falando Dá uma pausazinha só para a gente resgatar. A gente começou falando de entes planos, daí a gente tratou das linhas, a gente organizou as linhas em abertas ou fechadas, poligonais ou não poligonais. Daí a gente focou nas linhas fechadas. Nas linhas fechadas, eu tinha então o que são as linhas fechadas, eu chamo de figura, certo? Figuras planas. Dentro das figuras planas, eu tenho as poligonais e as não poligonais, certo? A gente focou poligonais formadas por segmentos de reta. A gente focou nas poligonais. Dentro das linhas poligonais, a gente então pegou aquelas que as linhas não se cruzam e formam então os polígonos. Esses então são importantes para a gente. Vamos ver como é que a gente pode organizar esses polígonos. Então a gente tem aqui 4 polígonos, né? A gente pode organizar ou classificar os polígonos a partir de 2 perspectivas. A primeira delas é quando a gente fala do número de lados. Opa, lado? Não tinha falado ainda, né? Ah, sim. Os polígonos são formados por lados. E quem são os lados dos polígonos? São exatamente as linhas poligonais ou os segmentos de reta, né? Então, vamos começar aqui com essa figura central aqui. Então, aqui eu tenho um polígono que tem, vamos contar? 1, 2, 3, 4 lados. E aí, então, desculpa. Opa, peraí, desculpa, gente. Além disso,
depois a gente vai contar. Além disso, eu posso classificar como convexo e não convexo, mas vamos tratar primeiro então do número de lados. Então, essa figura central tem 4 lados, a gente vai chamar de quadrilátero. É bom a gente compreender essa etimologia dessa palavra, né? Quadri vem de 4 e látero de lado. Então, um quadrilátero é um polígono que tem 4 lados, independente de como seja esse polígono. Basta que ele seja plano, fechado e suas linhas são todas segmentos de reta ou linhas poligonais. Então, ali um quadrilátero, beleza? Vamos então para o próximo. Essa figura, ela tem 6, ó, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então a gente vai chamar de hexágono, hex de 6, beleza? Então, 6 lados, hexágono, ficaria estranho se fosse hexlátero, né? Então, aqui a gente usa um outro prefixo, mas que também indica lado, né? Que é o gono, tanto é que é polígono. A gente está falando de uma figura de muitos polilados, né? Então, o hexágono tem 6 lados. Vamos para essa estrelinha aqui, vamos contar antes, ó. Vou começar aqui da pontinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lados, vamos dar então um decágono. Deca de 10, decágono. Beleza? E aqui, vamos começar dessa aqui de cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 vai ser dodecágono. Então, do de 2, deca de 10, dodecágono. Tá bom? Então, a gente vai ter, só para curiosidade, a gente tem um decágono e dodecágono. Beleza? Mas tem um outro polígono que ele não apareceu aqui, e eu acho que ele é importante, que é o polígono que tem o menor número de lados possíveis, que é o triângulo, né? Então, temos aqui então 5 polígonos, e essa classificação por nome depois vocês vão visualizar, mas eu vou falar rapidinho. 3 lados então triângulo, 4 lados quadriláteros, e aí a partir do 5 então a gente vai para 5 pentágono, 6 hexágono, 7 heptágono, 8 octógono, 9 eneágono e 10 decágono. Daí para frente já não é tão importante para a gente, tá? É claro que esses nomes também a gente não tem que decorar, mas é porque eles também são simples, é só a gente pensar na ideia do prefixo, né? Então, triângulo e quadrilátero, depois vai penta, hexa, hepta, octa, ene e deca, né? Bom, então, além da classificação quanto ao número de lados, a gente classifica um polígono como convexo ou não convexo. Vamos ver o que é essa ideia, né? Um polígono convexo, então, ele vai ser, ou eu vou ter um polígono convexo quando, dado 2 pontos A e B internos ao polígono, então para a gente já tem uma questão aqui, né? Eu tenho uma região que é interna ao polígono, né? Neste caso e neste caso, essa região está colorida de preto, está preenchida, né? Mas o que me interessa aqui é o contorno, né? Os lados desse polígono. Mas se ela vai estar colorida ou não, isso é indiferente, tá? Por isso que eu fiz questão de deixar esses 2 coloridos aqui e os outros que não estão preenchidos, né? Então eu tenho uma região interna, tá vendo? Ó? Interna do triângulo, interno dessa estrela, desse dodecágono, interno dessa figura aqui. Então eu pego 2 pontos internos e traço um segmento. Então ponto A, ponto B, segmento AB. Se esse segmento AB estiver totalmente dentro do polígono, não tiver nenhuma parte desse segmento que vai para o lado externo do polígono, então a gente vai dizer que ele é um polígono convexo. Se isso não acontecer, ele é um polígono não convexo.
Então vamos ver, começar com os polígonos não convexos, né? Acho que aqui, vamos voltar lá só para a gente visualizar, dá para a gente perceber, né? Então, aqui, olha só dois exemplos aqui, né? Então, na minha estrela, eu peguei um ponto A nessa ponta da estrela e peguei um ponto B nessa ponta da estrela. O segmento AB, tá vendo? Ó, ele começa dentro da minha estrela, mas ele sai, ó. Esse pedaço aqui, ele é externo à minha estrela. Então, a gente vai dizer que esse é um polígono não convexo. A mesma coisa acontece aqui com o meu hexágono, né? Então eu peguei um ponto A aqui, um ponto B aqui, a mesma coisa, essa parte toda aqui, ela é externa ao polígono. Então, voltando, eu consigo, por exemplo, traçar um segmento AB nesse hexágono que fica todo dentro? Consegue, mas a questão não é essa. Vamos voltar lá na definição para a gente aqui, para a gente ver. Dados dois pontos A e B internos ao polígono, o segmento deve estar totalmente independente da posição de B. Ou seja, se eu tenho uma única posição de A e de B, em que o segmento AB tem uma parte que é externa, eu vou dizer então já que esse polígono é não convexo. Isso é a definição, mas tem uma ideia que é muito legal aqui, que acho que dá para a gente perceber, que os polígonos não convexos costumam ter esse biquinho aqui, né? Ó. A gente vai conseguir perceber isso aí à medida que a gente for visualizando. E os outros, então, os outros três que sobraram, o triângulo, o quadrilátero e o dodecágono, são polígonos convexos. Eu posso traçar, escolher aqui qualquer ponto em que esse polígono, quaisquer dois pontos, quaisquer A e B, o segmento AB vai estar sempre interno a esses três polígonos aqui que estão representados. Tá bom? Bom, então, por hoje é isso. E aí depois, então, a gente volta conversando um pouco mais e agora mais especificamente sobre os polígonos. A gente vai aprofundar a discussão e os conceitos que envolvem os polígonos. Tá bom? Um abraço para vocês, fiquem bem, fiquem em casa.